Já deixa o like aqui e se inscreve. Já era italiana na época que veio pra cá? Já tinha passaporte. Já reconhecido? Já. Meu pai, assim, porque meu pai, ele é italiano, então ele já... Foi mais fácil, é rápido, né, de fazer. Aí eu já tinha tudo, já tava com a cidadania italiana, então, tava tudo certo. Foi realmente mais tranquilo chegar aqui, então, né? Foi. Não posso mentir, não posso falar, né, porque na época eu não precisei comprovar a renda, né, e tanto que na época eu vim com 500 euros, que era que depois que eu paguei a escola e, né, convertendo tudo era o que dava, mas eu falei, não, eu tô indo lá como um desafio, vamos na loucura aqui, se eu tiver que fazer isso eu faço, que as coisas depois a gente vê que não é bem assim, né? De alguma forma, assim, é mais fácil, você não precisa comprovar a renda, mas só que também aí acabou gerando um perrengue aí, né? Porque você veio com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro, né? E com uma certa ingenuidade que as coisas iam, né, acontecer, ia ser rápido, porque não, vontade eu tenho. Então, se eu tenho vontade, vamos lá, vamos atrás, né? E é assim, primeiro que você não entende a língua, né? Você chega aqui e você fala... Puxa, eu acho que ele tá falando irlandês, tá falando arte. Eu falo, cara, não entendo, eu só entendo inglês. É bom, mas é irlandês, mas aí é inglês. Eu falei, poxa. Daí você vê que você não entende a língua, daí você se pagou, né, pra vir na escola, daí na escola tem você e na sua sala mais 15 brasileiros, que tá no mesmo nível de inglês. Que daí você fala, gente, vamos só falar inglês, hein? Vamos, daí começa a fazer as mímicas lá. Ai, quadrado. Daí, sabe, acaba que no final das contas você não fala. Você não fala o inglês e o inglês você precisa praticar e tá inserido. Então, uma das razões que eu desisti, né? Não desisti, mas eu falei assim, aqui eu não tô aprendendo. Onde eu moro, tudo brasileiro, não tô aprendendo. Quer saber? Eu vou tentar arranjar um emprego, porque eu precisava, porque eu não sabia como que eu ia fazer para pagar o mês do aluguel. Meu pai ligando, e aí, filha, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo, pai, que não sei o quê. Porque meu pai foi músico também, então ele sabe, né, como é que é viver assim. Daí eu falo, não, pai, eu falo assim, cara, como é que eu vou pagar um mês? Meu Deus. Porque 500 euros não ia durar muito, né? Não é nada, eu tinha acomodação para 2 semanas e naquela época já era difícil de achar. Isso aqui em Dublin mesmo, né? Em Dublin, exato. Sim. Era aqui em Dublin. E já tava difícil de achar acomodação naquela época, que era o que foi faz uns 10 anos atrás. Sim. Né? E eu consegui, assim, no último dia ali, vamos embora. E foi, só que durou nada, né? E daí daí eu decidi, falei assim, eu preciso arranjar um emprego. Daí comecei, o que eu vou fazer? Babá, né? Não sei falar. Daí fui fazer uma entrevista primeiro, consegui uma entrevista numa casa, uma família turca, né? Daí eu fui lá, me preparei, né? Até olhei umas palavras turcas, como é que fala? Obrigada, né? Pra dar uma impressão, né? Pô, tô afim, quero fazer. E ia ser au pair. Então... Tipo, você ia morar na casa e você não ia precisar se preocupar com aluguel, já ia ser mais tranquilo. Exato. E daí eu fui lá, tudo, ela falou, ok, gostei. Eu falei, nossa, saí de lá super feliz. E daí depois eu fui pra Cork, na Páscoa, né, com um amigo meu. E daí quando cheguei lá, eu falei, cara, não tô mais empregada. Ele falou assim, como assim? Não, a mulher decidiu uma outra, que tinha primeiros socorros, então... Tipo, ela confirmou o seu emprego? Tinha confirmado. E daí eu falei, puxa, voltamos da estaca zero. Vamos lá, tá aqui. Olha, eu acho até que você pulou uma fogueira nisso aí. Não tô falando nada contra a nacionalidade dela, mas assim, é mais difícil, você não... É outra cultura, não sei. Talvez ali no primeiro momento, sem você falar inglês, a mulher não ia falar português, né? Então, exato. Tipo, talvez, se tudo corresse bem, realmente seu inglês ia deslanchar, mas podia dar merda também. Podia também, porque quando eu entrei lá, né, era uma criança só. E era bem, assim, bagunçado, mas assim, de um nível fora do normal. Mas eu falei, bom, vamos lá, né, eu deixo tudo, eu gosto de arrumar, deixo tranquilo. Já tava pensando o que eu ia fazer lá, mas enfim, não deu certo, acho que foi... Até era pra ser. E daí eu fui pra Cork e comecei, falei, vamos começar a procurar. E daí eu achei nos classificados ali, uma moça procurando, mas essa moça era em Kerry. Ela tava procurando, eu falei, vou mandar mensagem, né? E nessa época era mensagem, Google Translator. Mensagem, vambora, né? Tamo aqui, qual o problema?
Daí ela falou assim, legal, não sei o quê, eu vou te ligar. Falei, como assim vai me ligar? Como assim? Não pode ligar, porque, meu Deus, né? Como é que eu vou entender essa mulher? Eu falei, claro, pode ligar. Eu falei, não pode ser Skype. Eu falei assim, pelo menos eu tento ver, né? Pela Tá vendo a mímica expressão, ali? ler mais ou menos. Ela falou assim, tá bom. Só que ela falou assim, tá bom, tô ligando agora. E eu tinha esquecido, eu tava com a toalha no cabelo, que eu tinha acabado de tomar banho, sabe? Então ela ligou a câmera e começou a rir. Eu falei, me desculpa, eu esqueci. E super, assim, ela é super tradicional, mas família super gente boa, sabe? Ela é professora também, super tranquila. Eu sei que daí ela foi lá e falou assim, vem aqui, a gente faz uma entrevista, você vê se você gosta. Daí eu fui lá de trem, eu acho que era, não sei quantas horas que era, mas era bem longe, que eu tava em Cork, pra Kerry de trem era bem longe. E daí depois eu fui lá, ela gostou. Eu falei assim, só que você pode me confirmar de É, verdade mesmo, porque se eu não me passar mudar de pra novo. cá, eu falei assim, eu não posso mais. Daí ela falou assim, não pode. Daí o marido dela trabalha, na verdade, em Dublin. Ele foi, me buscou, me ajudou a fazer toda a mudança. E eu fui lá. Pô, Fui que lá. legal, né? E a família irlandesa mesmo. Totalmente tradicional, tem instrumento assim pendurado nas paredes inteirinhas, tem piano, tem violino, tem a concertina, tem tudo. Eles são muito assim, sabe? O pai, eles são muito tradicionais, muito. Falam o irlandês, eles são muito cultos também. E quão importante foi para você trabalhar com a família irlandesa logo no início, assim? Olha, eu tive sorte, na verdade, porque eles me apoiaram e eles me ajudaram, né. Ela já tem a característica de ser uma professora, então ela ia lá, ela via que eu queria, aprender o inglês, então ela me ajudava. Ela me deu flauta, eu aprendi a tocar flauta lá com ela. Então essa imersão foi aquilo que eu precisava para começar a dar o start no inglês. É uma coisa que isso não me acontecia na escola. Então, assim, eu nem vejo como se fosse um dinheiro teoricamente perdido, sabe? Hum. Em termos, sim, mas em outro lado eu ganhei muito, porque eu ia estar lá e não ia ter, sabe, evoluído no inglês da maneira que eu É que você abandonou a gostaria. escola mesmo. Abandonei. Eu até fui lá, né? Eu falei assim, vamos ver. Fui lá pro diretor, eu falei, poxa, mas não tem como vocês darem 50% aqui, né? Eu tentei ainda fazer É, né? uma negociação e já com o não já tinha, né? E continuei com o não. Daí já tinha o não e continuo firme e forte no não. E daí, porque abandonei total mesmo. É, mas bom, mas realmente você ganhou aí a Sim, experiência sim. e Experiência da cultura, de tudo deles, assim, né. E foi uma época muito boa, para mim, em relação a isso e de ver, né, esse lado cultural deles. Eles eram totalmente o marido e a mulher, eles eram, assim, tipo, o oposto, né. Ela era a a porra louca da música, então ela adorava música e dava aula de música e ela era professora, e o marido dela era mais, né, certinho, centrado, então ela ia lá e chamava porque ela dava aula para crianças especiais, sim. então ela falava assim: "Ó, vou chamar hoje todas as crianças para vir aqui em casa, vamos fazer pipoca, mas não deixa meu marido saber". E ela alugava o Bouncy Castle e fazia, nossa, mas era pipoca na casa dela inteira. Mas você via que ela gostava, assim, É. sabe, ela tinha o prazer de ajudar, então eu tive muita, muita, muita sorte mesmo com essa família e aprendi e o inglês, que era o principal, É. começou E a melhorar. você estava cuidando de quantas crianças no total? Hoje eu falo só 2. Só Eu tenho 3, então eu falo só 2. Eu só estava cuidando de 2. Era a Quiva e o Connor. Uhum. Na época, a Quiva tinha 4 anos e o Connor tinha 8. É, mas aí a mulher falava: "Vou chamar todas as crianças aqui dessa cidade". Nossa, Aí já era mais. não, com É, certeza, era da escola inteira que ela chamava da aula lá, e eles tinham problemas, né, então a gente não sabia o que ia acontecer, né, a família dela sim. falava, a mãe dela: "Michele, mas você tem certeza?". "Não, vamos, eles vão gostar e vão curtir", porque ela tinha esse espírito, sabe, de querer ajudar É. os outros. E aí, você ficou quanto tempo, assim, nesse trabalho e Lá eu fiquei, eu acho que foi 1 ano e pouco, quase 2 anos. nossa, Eu bastante. fiquei É, bastante. Ela me falou porque ela já tinha uma certa idade, né, então ela falou ela não ti ela tinha muitas atividades onde ela ajudava muitas das pessoas, então acabava meio que deixando que não tinha muito tempo para os filhos, né, e o menino ele era um pouquinho mais difícil em relação a temperamento, em relação a comportamental, então ela resolveu mudar, porque o marido ia embora no domingo e voltava só na quinta-feira, porque ele ficava em Dublin, vixe, sim. trabalhava, então ficava naquele ir e voltar.
Então, ela falou assim: "Olha, eu vou deixar a escola agora, que eu vou me dedicar para eles, mas você pode ficar na minha casa enquanto você precisar". Eu falei: "Tudo bem", mas, eu não ia me sentir bem, né, por mais que ela me deixou aberto e eu sei que isso era sincero, porque ela uma vez eu cheguei, ela colocou no quarto inteiro o papel de parede do Rio de Janeiro. "Ai, você gostou, você gostou", sabe, Então tava te acolhendo mesmo, fazendo você estava, se sentir em casa. estava, muito. E Tudo bem que você é de São Paulo, né, não era do Rio. mas eu não quis falar pra ela, e ela assim toda, Hã. sabe, toda feliz. Mas enfim, daí eu não me sentia, né, eu falei assim: "Bom, é um toque aí, pra eu poder vamos lá, opa, vamos para o próximo nível aí da Sim, viagem, né". sim. E daí foi quando eu falei: "Bom, vamos tentar procurar um emprego". Mas nisso eu conheci brasileiros lá, que eles vieram pelo um programa de Ciência Sem Fronteira na época do Brasil, Hum. e eu conheci, eles moravam era um prédio que só tinha os estudantes, né, e tinha alguns, quartos, alguns apartamentos, que tinha uma pessoa e o quarto era tipo, tinha 2 camas. Então eu Hum. conheci uma amiga, e na época ela falou, né, eu expliquei pra ela a situação, ela falou assim: "Olha, se você quiser ficar aqui, você pode", porque tinha 2 camas dentro do quarto dela. Eu falei: "Tudo bem então". Daí eu me mudei pra lá, daí depois ela falou assim: "Olha, no Rio Hillbillies, que é um lugar que vende frango frito, eles estão lá com um currículo, eles estão precisando de gente pra trabalhar lá". Eu falei: "Eu vou mandar, vou lá e vou mandar, né". Então, na verdade eu fui lá, eu falei: "Quem que é o gerente?", né, porque eu queria ter certeza, porque na minha cabeça: "Ah, eles vão jogar fora, né, eu não quero que joga fora, quero ter certeza que vai chegar na mão de quem vai do boss aí, hein". "Ai, quem é o gerente?". "Ah, não, pode falar comigo, mas você vai dar o jeito, né". Mas enfim, entreguei lá, daí me chamaram, daí no dia da entrevista, eu cheguei 2 horas cedo, antes, porque na minha cabeça eu falei: "Gente, assim, É, eu precisa imagino. ser meu", Hã. e eu imaginei que ia ter assim, nossa, aquela fila assim quilométrica, né. Tava eu, as lojas tudo fechada, tava só eu lá, os passos, Esperando. só, Hum. dentro do negócio. Daí eu não sabia, mas daí o que a minha entrevista ele passou, me olhou assim, tava de bermudão, tava assim, Hum. nossa. Depois ele se trocou, eu falei: "Nossa, era ele". Tinha passado 1 hora antes, ele falou: "Nossa, que louca". Mas ele foi lá, me entrevistou, daí ele falou assim: "Olha, é o seguinte, já trabalhou, né, já foi gastar". Fui, nossa, a vida inteira. Sempre, sempre fui, sempre fiz. Ele falou assim: "Então tá bom, é o seguinte, você vai ter 2 semanas pra fazer um teste, só que a gente não vai pagar você. Só que se você passar, daí a gente paga essas 2 semanas". Ah, sim. Eu estava com uma mão na frente e outra atrás, eu falei: "Vamos, esse sim já é meu, essa vaga tem que ser minha e vai ser minha". Eu acho que hoje já não acontece mais isso Não, aí de você ser contratado para fazer o teste, né, o trial, é, e não ser pago. exatamente. Eu acho que nem tanto tempo, assim, de 2 semanas, eu acho que É, até uma coisa mais curta, e se for 3 dias que tem que ser 3 dias pago, tem que né. ser pago, é. É, É. isso daí já não existe mais. Mas aí você Mas eu fez, fiz. foi com a cara e a coragem. Fui lá, eu fiz, eu falei: "Não, isso daqui é meu", e às vezes, tipo, o acento, como é que fala? O sotaque de Cary Hum. É. é muito difícil de entender, principalmente das pessoas com mais idade, elas vinham falar comigo, eu falando: "Meu Deus, eu não vou entender, não tô", era muito difícil de entender. E tinha algumas coisas ainda, meu inglês estava bem melhor do que estava antes, mas tinha coisa que, sabe, não entendia ainda. E daí Mas tinha você fazia o que exatamente lá? Lá você faz de tudo. Uhum. Lá você vai ficar no caixa, se o cara que tá fritando o frango tá no intervalo, vai fritar frango, você vai fazer de tudo. Então você vai ter que saber um pouco de cada coisa. Você vai limpar, você vai ver o banheiro, vai ver tudo, um pouco de cada coisa. Hum. Teve uma vez que o cara veio assim: "Ah, tem drumstick?". Falei: "Drumstick, que é isso?". Falei: "Não, a gente não tem isso". Daí o cara: "Temos sim", que é a coxinha, né, e eu não Sim. sabia. Mas, enfim, eu estava super eu falei: "Ah, meu Deus, será que, né, eles não vão querer?". Mas no último dia do meu teste, eles faltando 20 minutos para ir embora, eles falaram assim para mim: "Olha, o pessoal gostou de você e a gente vai te contratar". Boa. Nossa, eu estava assim feliz, eu falei: "Nossa, que mais que eu quero, né". É. Tava super feliz, empolgada para falar para minha amiga, e daí daqui a pouco eles me falaram assim: "Olha, derrubaram o refrigerante lá no lobby, tem que ir limpar". Eu falei: "Não, pode deixar, eu vou lá limpar". Daí quando eu fui lá limpar, eu escorreguei e eu quebrei a perna lá dentro. Caraca. E Que daí foi do nada, assim. escorreguei,
Porque, na verdade, eu não estava usando o sapato de... O safety shoe, O né? safety O shoe, sapato de exato. Que eles segurança. falaram que daí ele falou assim, ó, quando você começar, daí você usa Ah, safety shoe, tá? Daí eu acho que nessa hora, eu acho que eles mudaram a regra. Eu acho que se você vai lá fazer o teste, já tem que ir com safety shoe, né? caraca, bem no dia que você ia ser dia. efetivada ali. Tava 10 minutos pra ir embora, pra casa, assim, sabe? Tipo, foi o último dia do teste e eu quebrei a perna e tive... E aí, tipo, a empresa falou assim, ó, eu lavo minhas mãos, porque você não era funcionária aqui, o que aconteceu? Então, eu fiquei nessa, né? Eu acho que eu nem sentia a dor do pé quebrado. Eu falava assim, meu Deus, e aí, o que eu faço, né? Será que você paga? Será que eu não vou ser? Como é que vai acontecer? E tudo mais. Eu tive sorte, de novo, porque eles falaram assim, olha, a gente vai te dar todo o suporte e a gente vai pagar você. Né? O gerente que foi lá comigo, ele foi comigo na ambulância, tudo, né? Daí o moço falou, tive que fazer 3 cirurgias, etc e tal. Ele falou assim, olha, o cara falou, mais ou menos entre 6 e 8 meses, tá? Que ela vai ter que ficar. 6 e 8 meses, Isso, caramba. porque você faz a primeira cirurgia para colocação dos pinos, daí depois de um tempo, depois de 3 meses tem que fazer outra para retirar, depois tem que fazer outra, enfim, todo Então o foi processo. algo bem sério mesmo, né? Foi. Não foi, tipo, simplesmente imobilizar ali, não. Não, foi assim, fiz o serviço completo, foi bem... Caramba, que Foi história. bem, Mas eles deram todo, sabe? Tudo que eu precisei, eles realmente me apoiaram. Na época, depois eu fiquei com medo. Eu falei assim, meu Deus, a cirurgia aqui, né? Mas assim, você ficou quanto tempo parada mesmo? Foram quase 8 meses. E o Porque salário, essas coisas? eles pagaram. Pagaram? Pagaram. Também tava com medo de um processinho, né? Né? Vamos ser sinceros, Falar, melhor a gente pagar, porque ela tava aqui, não É. tava sem o safety shoe, É. sabe? Vamos, melhor fazer isso daí, melhor garantir. Mas eles Caramba. pagaram tudo sem, sabe? E eles falaram, daí o homem até falou assim pra mim, o Cris, né? Ele falou assim, olha, tudo que você gastar em remédio, tudo que você tiver que fazer, traz pra minha nota que eu pago. Pô, que bom. E foi, Daí depois, mas eu tava mais preocupada, pra falar a verdade, tipo, e depois, né? E quando eu voltar? E ele me falou assim, ele me falou assim, você pode voltar. E Quando aí, eu voltei lá, trabalhar, depois de 2... corajosa, né? Voltei. Assim, mas voltou com todos os procedimentos de Nossa, segurança. voltei com tudo que eu podia no pé pra não cair lá. Borracha que pudesse colocar, eu colocava. A gente acha que aquela plaquinha amarela lá não serve pra nada, aquilo ali é útil, né? Respeita a placa amarela, gente. Respeita, aquilo lá é sério. É o pior que é mesmo. E eu voltei, e depois de 2 meses, assim, ele falou assim, olha, tem um cargo de gerência. Você quer? Eu fiquei muito feliz. Pelo pouco tempo que eu tinha lá, né? Pela confiança que ele me deu depois de tudo, né? Etc. Não depois de tudo, porque não fui eu que quis, né? Vamos lá quebrar o pé. Só pra ganhar enquanto tá fazendo nada. Não foi isso. Mas ele foi lá e daí depois... assim, eu fiquei super feliz. Mas a gente sabe que no lugar assim, o máximo que você vai conseguir ser é o gerente. Porque depois de gerente, não tem muito mais pra onde você ir. Só que daí ainda, nesse mesmo lugar, ele me falou, e daí depois descobri que eu tava grávida. Daí eu falei, nossa, eu não sei se eu falo pra ele. Eu não sei nem como que eu vou falar. Eu falei assim, gente, como que eu falaria? Deixa eu me colocar no lugar dele. Funcionária há 2 anos, só que trabalhou 2 meses. É bem isso, né? E eu falava, gente, e não era uma situação que eu me sentia bem, eu me sentia mal. Eu falava, nossa, ele vai achar que eu tô querendo, sabe? Sim. Falar, minha filha, né? Você veio aqui, você quebrou a perna, 8 meses, agora você tá voltando, toda gerência, e você fala que tá grávida. Mas não, eu falei, não, vou parir aqui dentro. Falei, pode deixar, pode contar comigo que eu vou parir aqui dentro. Bebê já vai ajudar aqui já vai estar fritando frango aqui. Assim que a gente começa já a vida. Só que daí, eu fui fazer ultrassom. E daí, quando eu fui fazer ultrassom, o médico falou assim, você tá vendo aqui? Eu falei, cabecinha, corpinho. Ele falou, não, são 2. Eu falei, 2 o quê? Ele falou, são 2 crianças. Eu falei, não. Ele falava, eu falava, não. Ele falava, eu chorava, não sei o quê. Ele falou assim, e é de risco. Eu falei, que bom. Agora eu vou falar pra ele, eu não vou mais parir aqui. Mudou um pouco e eu falava, gente, não... E eu tava me sentindo mal, porque eu sempre trabalhei, sabe? E esse negócio pra mim, de você dar sua palavra, conta muito. Sim, sabe? claro. Tem muita... Pô, você falou que você ia fazer e você não vai fazer agora? Você falou, tá falado. Não importa o que você tem que fazer.
você vai cumprir com a tua palavra. E eu falava, e agora? E era uma situação que eu tava realmente me sentindo muito mal, muito mal. Só que eu tinha que falar pra ele. Mas não tem muito jeito, né? Não Sua tinha como. saúde ali e o risco da gravidez também, né? Exatamente, então eu tive que falar pra ele, né? Eh, eu falei assim: "Será que eu já começo a falar que já é de risco, depois eu falo que tá grávida, tá feliz e pá", e daí eu falei: "Fica esse alto e baixo, acho que eu vou falar já que olha, é o seguinte". Eu fui lá, conversei, falei com ele e tudo bem. E ele falou: "Depois de tudo, se você quiser voltar, você pode voltar". Eu agradeci, Depois ainda do... pode eu falei: "Nossa, mas se benze, vai na benzendeira primeiro e daí depois você volta", sabe. Mas, eles foram muito eu não tenho o que Mas falar, aí você assim. não voltou não depois? Não, não voltei, Ah. não voltei. Mas eu vou lá, às vezes, quando eu tô lá em Cary, eu dou uma passada lá, eu vou falar oi pro Chris lá, É. mas, Rapidinho, eu lembrei de uma história que eu morei com alguns irlandeses, né? E tinha o Paul, né? Aí ele tava... ele não trabalhava, né? Esses irlandeses não não trabalhavam. trabalham. Os que eu morava. Então, tava, tipo assim, sempre assistindo televisão, tomando uma Heinekenzinha na sexta-feira e tal, apostando, né, nos cavalos. É. Então, ele não trabalhava. Aí, um dia apareceu lá do nada falando, consegui um trabalho, consegui, não sei o que, tal, todo feliz. Eu falei, pô, parabéns, né? E aí, ele saiu para comemorar no pub, comemorando lá, caiu no pub, quebrou a perna também, não... E Não aí falou, perdeu o trabalho. perdi o trabalho. É, né. Foi, E não rapaz. foi pago. Não, Não foi pago. não, esse aí não. Continuou sendo Mas pago pelo governo. de alguma maneira não se saiu bem, né. E isso que você falou é interessante, porque eu fiquei muito feliz pelo pouco tempo que eu tive lá, a confiança que eles tiveram, né, e o que eles a oferta que eles fizeram de ser gerente, né. Não que seja nossa, mas pô, tem gente aqui trabalhando mais tempo, por que não ofereceram pra eles? Mas é o que você falou, irlandês, eles não trabalham, eles não gostam de trabalhar. É. Sabe, tipo, é assim, tipo, não é meu, então, sabe, tipo, eles vão. Não, assim, eu acho assim, que eles não iam sentir esse peso na consciência que você sentiu nesses casos aí, sabe? Ah, eu tô grávida, será que eu conto? Não, é isso aí, E acabou. acabou, exato, né, então eu acho que eles tiveram essa conversa, porque, poxa, sabe, eu fazia a mesma coisa, a coisa direitinha, a coisa certinha, porque falava assim: "Olha, não pode fazer, tem que fazer assim, ah, ninguém tá vendo, joga embaixo do tapete, vai lá, joga embaixo do tapete", sabe, daí eu falava: "Pô", Não- né. mas não teve hard feelings não, né? Foi Não, tranquilo. não, foi tranquilo, foi tranquilo. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.